Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus ultrapassa toda e qualquer possível religião. Qual é o princípio da igreja? Quando Jesus ele fala sobre igreja, a primeira vez que Jesus fala sobre isso é quando Pedro fala para ele, tu és o Cristo. Ou seja, eu reconheço que você é o Messias aguardado. Aí ele fala, então você não é mais o Simão, agora você é pedra, Cefas, um fragmento de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nesse momento aparece a palavra igreja. Primeira vez. Primeira vez, na boca de Jesus. Mas igreja já existia. E o que era a igreja? Sim, Jesus não inventou. Boa pergunta, o que era a igreja? Essa é a pergunta que todo mundo que faz parte da igreja deveria se perguntar. Porque você faz parte de uma parada que você não sabe nem como começou. Para mim, o conceito de igreja começava com a igreja primitiva. Mas pelo que você falou, Já, quando Jesus fala igreja, lógico, Jesus falou em hebraico, mas está relatado para a gente em grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, ele usou a palavra eclésia. Essa palavra você já deve ter ouvido. Sim, sim. Eclésia é a palavra grega de igreja. Eclésia já existia, que era um dos gregos. Quem começou a compor essa ideia da eclésia nas polis foi o Império Macedônico, Alexandre o Grande. E isso acontecendo ali naqueles 400 anos de silêncio. Que eles ficavam ali conversando, os filósofos... Exatamente. A organização da polis, as cidades, esses ambientes de sociedade, onde a gente se ouve, onde a gente dialoga, os diálogos. Quando acontecia uma situação na sociedade, exemplo, vou pegar um exemplo nosso, Brumadinho, aconteceu lá aquela tragédia, aquele assassinato, aquele atentado em Brumadinho. Então deveria se organizar a eclésia, a comunidade, para resolver aquela situação e para pensar como que aquilo não deve acontecer mais. Todo mundo teria voz. Todo mundo teria voz, a gente se organiza. Isso é a eclésia. Naquela época já era assim. Entre os hebreus também? Os hebreus não conheciam esse conceito de igreja. Os hebreus não tinham isso. Os hebreus tinham o quê? As sinagogas. Sim. E o que eram as sinagogas? As sinagogas eram ambientes de estudo da palavra, da Torá e dos profetas. Só por homens? Não, nas sinagogas abriam um espaço para a mulher ficar, igual um cachorro que era. Não, é assim. Não pode falar nada. Exatamente assim. Igual um cachorro, literalmente. Havia uma oração rabínica antiga que era: Deus, obrigado porque eu não nasci samaritano, que era o inimigo deles, cachorro e mulher. Nossa. Mas era um ambiente que a mulher podia estar. E dependendo do diretor da sinagoga, ele tinha um pouquinho mais de liberdade, mas mesmo assim dentro de um ambiente completamente inapropriado para a existência de uma mulher. Mas haviam as sinagogas, que eram lugares de leitura da palavra, cântico dos salmos e pegar conselho com o rabino ou com... Era a igreja. O que você conhece como igreja hoje não deveria chamar igreja, deveria chamar sinagoga. Não havia uma discussão dentro da sinagoga como os gregos faziam. Não, era uma questão completamente espiritual, teológica. E Jesus, no meio de sinagogas, porque sinagoga tinha em quase todo lugar. Talvez em Nazaré não. Nazaré era muito terrível o ambiente onde Jesus nasceu. Cafarnaum, ele estava sempre. Cafarnaum, com certeza. Mas em vários lugares tinham sinagogas. E tinha um templo em Jerusalém. 2 templos, Tinha o de Samaria, mas isso aí é outra conversa. Então eram locais acessíveis. Aonde Jesus ia, tinha uma sinagoga. Inclusive, o Evangelho diz que Nazaré tinha uma sinagoga, historicamente isso não se comprova, mas Jesus vai na sinagoga, ele lê Isaías. Jesus participava das sinagogas. Só que em algum momento ele fala assim: agora eu estou reunindo a minha igreja, que não era uma sinagoga. A igreja é um conceito grego de discussão, de vamos entender o que está acontecendo e vamos fazer algo prático. Não é um ambiente religioso, é um ambiente político. Então aquela frase, Jesus não veio para fundar uma religião, é verdadeira? É verdadeira. Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus ultrapassa toda e qualquer possível religião. Ele veio ensinar o Evangelho. E o Evangelho é as boas novas do reino de Deus, que não tem nada a ver com uma organização religiosa. Por isso que ele chama uma eclésia. Uma eclésia vai pensar a sociedade. E para pensar a sociedade, você tem que pensar com a cabeça da sociedade. A religião é tipo uma pedra que vem de fora e se impõe. A eclésia ela tem que emergir da sociedade respondendo às dores locais. Nossa, mas esse conceito de igreja, pastor, ele é revolucionário, ainda hoje.
Mas é o que era, né? Como assim é revolucionário? É o que é a base. Cristianismo é A gente foi tão para longe É verdade. que voltar para a referência que de fato é revolucionário. Pedindo capítulos da tradição, pra me portar como um discípulo nessa missão. Entendeu? Coerência, humildade, alegria, com aquela certa dose de inadequação. Sem a fantasia do Jesus bonzinho, sigo Nazareno louco da revolução. Não o santo, barba feita, cabelo lisinho, curto aquele acusado como beberrão, que sem drink lá na festa fez da água